agora essa questão é M5A. Duas esferas idênticas de raio R, perfeitamente condutoras, estão localizadas no vácuo, separados por uma distância muito grande. Inicialmente, uma está neutra e a outra está carregada com a carga elétrica Q. Elas são colocadas em contato e o equilíbrio elétrico é estabelecido. Em seguida, são levadas de volta para suas posições iniciais. Qual a variação da energia armazenada no campo elétrico entre a situação inicial e a situação final, né? Então aqui a gente tem duas esferas idênticas, né, separadas por uma distância muito maior que os seus raios, né? Aí tipo, essa daqui, né, essa esfera aqui, por exemplo, eu vou chamar de 1 e essa aqui de 2. Aí diz que uma delas é colocada com carga Q, né, então eu vou chamar essa, né, Q, e outra é nula, tá neutra, né. Aí ele traz uma para perto da outra, elas se encostam. Essa que tinha carga Q, ela vai conduzir, né? Tu vai ter uma condução de carga da esfera 1 para 2, né? Aí quando o equilíbrio eletrostático for atingido, né, a carga dessa tem que ser igual a dessa, né, obviamente, porque elas são idênticas, né? Então não faz sentido essa aqui ter mais carga que essa, né? Então estou no vácuo, tenho duas esferas idênticas, né, e elas têm que ter uma carga total, né, essa configuração, uma tem que estar com a mesma quantidade da outra. Aí se a carga total das duas esferas é Q, né, essa carga aqui, obviamente essa daqui tem que ficar com metade de Q e essa aqui também, né. Aí depois elas são trazidas para a posição inicial delas, né, aí vai ficar assim, essa aqui com Q, essa esfera 1 com Q sobre 2 e essa esfera 2 com Q sobre 2 também, né? Então são essas duas situações diferentes que a gente vai estar trabalhando, que a questão pede, né? Então qual é a diferença entre essa energia inicial, né, dessa configuração inicial e dessa, né? A energia eletrostática final menos a energia eletrostática inicial. Quanto vale isso? Essa energia eletrostática, né, ou a energia armazenada no campo eletrostático, né, ela é calculada como, certo? Digamos que eu tenho uma configuração de carga aqui qualquer, né? Aí eu tenho, digamos, contínuo, né, essa configuração de carga. A energia ela é calculada assim, ó. Pode ser calculada assim: 1/2 vezes a integral do potencial em cada ponto, né? Então tem aqui um ponto R, eu pego o potencial nesse ponto, multiplico pelo elemento de carga desse elemento de volume, certo? dV. E aí eu vou somando, né, o potencial vezes a carga para todos os pontos, né, desse volume, né, V, digamos. E aí eu vou ter aqui a energia armazenada no campo eletrostático, né. Onde tiver carga, eu vou ter contribuição para essa integral aqui, que é uma carga que ela contribui e tal, né. Eu posso dizer também que é, obviamente, para todo o espaço, né, né. Outra forma de calcular isso aqui também é a partir do campo elétrico, né, que é W igual a 1/2 da integral do módulo do campo elétrico, né, ao quadrado vezes dV. Na verdade não é 1/2 não, eu não sei se é ε0 ou se é 1 sobre ε0, não recordo. Se é ε0 sobre 2, quer dizer, ou é 1 sobre 2 ε0. Eu acho que é assim, né. Não me recordo muito bem, mas essa forma aqui eu não vou usar porque envolve o campo, né? Na grande maioria dos problemas se usa a forma a partir do potencial, né? Inclusive é ela que eu vou usar aqui. Essa expressão aqui é a expressão da energia total, né, do teu sistema. Essa energia basicamente é o que? É tipo a energia que tu gastaria se tu quisesse criar esse sistema aqui, essa configuração rola, do zero. Então, por exemplo, tu tem um vácuo aqui, não tem nada, né? Aí tu quer criar um sistema desse jeito aqui, né? Aí tu começa por esse elemento de volume, essa carga aqui,
dq, né? Aí tu traz ela lá do infinito até esse ponto aqui, né? Aí depois tu pega uma outra cargazinha aqui, por exemplo, esse elemento de carga aqui. Aí tu pega, ele tá lá no infinito, tu traz do infinito até o ponto. Tu gasta energia para isso, né? Porque tu vai ter esse elementozinho de carga aqui que tu deixou, né? Ele que gera um campo, né? Esse campo, né, causa uma força nesse elemento que tu vai trazer, né? Então por causa disso tu gasta uma energia, certo? Para trazer ela do infinito até o ponto. Esse outro elemento aqui, do mesmo jeito, né? Tu gasta uma certa energia para ele. Aí, para trazer toda a carga, né, que forma esse sistema, tu gasta a energia total, que é esse W, beleza? Isso aqui são parênteses, mas não vai agregar para o nosso problema, mas é legal você saber do que é essa energia. Então, a gente vai usar essa expressão aqui, né, para resolver. Então, quem é esse W inicial, né? Veja que essa integral aqui, ó, ela envolve a carga, né, que tem em cada ponto, né? Ou seja, as regiões em que não tem carga, né, elas não vão contribuir em nada, né, para essa integral, né? Então, quando eu aplicar essa integral aqui, esse problema, né, essa esfera que está neutra, ela não tem carga, né, nem no seu interior, nem na superfície, em canto nenhum. Então, ela não vai contribuir, né, essa região que dela aqui, da esfera, não vai contribuir em nada para a integração, né? O vácuo, ele não tem carga também, né? Então ele também não vai contribuir, certo? O interior dessa esfera aqui, ó, da 1 que tem a carga, né? A esfera 1 que está com a carga aqui, o interior dela é zero a carga, né? A carga é nula, não tem acúmulo de carga volumétrica. Por quê? Porque ela é uma esfera condutora e a gente sabe que em toda situação eletrostática, né, um condutor ele armazena a carga na superfície, né? Então essa carga aqui, Q, líquida, ela vai estar toda na superfície, né? Nada no volume. Então o volume dessa esfera aqui não vai contribuir em nada também para essa integral aqui. Só que vai contribuir é a superfície, né? Só a superfície. Então essa integral aqui ela vai ser só simplesmente uma integral de superfície, né, para essa situação aqui do inicial, né? Então o WI vai ser simplesmente o que? Pegar 1/2 do potencial em cada ponto da superfície, né? Então essa integral aqui é a integral de superfície, né, da esfera 1. Integral feita na superfície da esfera 1, beleza? Aí tipo assim, a gente sabe que o potencial em todo condutor, né, é constante, né? Eu tenho uma situação eletrostática, né? Eu tenho um condutor aqui, né? Se a situação é eletrostática, né, a gente sabe que esse condutor, a superfície dele é um equipotencial. O potencial é o mesmo para todos os pontos do condutor, né? Porque caso contrário eu teria movimento de carga. Então esse potencial aqui ele pode sair da integração, né? Então eu vou botar assim, né, que é alguma quantidade na superfície do condutor 1, né? Isso aqui eu quis escrever um V na superfície 1, beleza? Sobre 2 vezes a integral de dq. A integral de dq é tu somar a carga em toda a superfície da esfera, né? Obviamente a carga total é Q, né? Então isso aqui vai ser igual a 1/2 da carga total vezes o V na superfície 1. Pronto. Quem é o V na superfície 1, né? Basta pensar assim, o potencial é zero lá no infinito, está definido assim, né? Então o potencial na superfície dessa esfera vai ser quem? A gente sabe que uma esfera, né, que é condutora, né, a carga na superfície dela vai estar uniformemente distribuída, né, obviamente. Por simetria, né, uma esfera, a carga tem que estar uniformemente distribuída. E aí se tu pensa no potencial, né, dessa configuração num ponto fora da esfera, né, se a carga na superfície da esfera, a carga total é aqui, né, o potencial nesse ponto aqui é o mesmo que simplesmente o potencial, né, dessa carga total Q, né, a carga total na superfície da esfera, como se ela estivesse na origem da esfera, né, ou melhor, no centro da esfera, né. Então se a carga, eu tenho uma carga Q aqui, o potencial que ela gera aqui,
né, é o mesmo que o potencial dessa esfera condutora aqui com a carga na superfície, né, com a carga aqui na superfície. Então, obviamente, né, na superfície dessa esfera, em um ponto qualquer da superfície dela, o potencial vai ser o quê? Vai ser simplesmente 1 sobre 4π epsilon 0 vezes a carga, que é aqui, sobre a distância. A distância é o raio da esfera, né, já que é na superfície, certo? Então, essa é a contribuição do potencial, né, devido à esfera 1, né, que é a única, já que em todas as outras regiões tem mais carga, né? Então, o potencial na superfície 1 é igual a isso aqui. De Q vezes 1 sobre 4π epsilon 0, que fica igual a 1 meio 1 sobre 4π epsilon 0. Isso aqui é a energia inicial. Agora, para essa configuração final, né, WF é igual ao que, né? A gente vai pensar nessa mesma fórmula, né? Aí, como eu disse, isso aqui é a integração, né, em todos os cantos do espaço, né? No vácuo não tem carga, só que agora nessa superfície da esfera 2 vai ter carga, né? Vai ter um carga aqui sobre 2. Do mesmo jeito nessa, né? Do mesmo jeito nessa. Então, como eu disse, né, para essa integração aqui só vai ter contribuição da superfície, né, das duas esferas. Então, isso aqui é calculado com 1 meio de V dq, né, na superfície da esfera 1, né, mais 1 meio da integral do potencial em cada ponto, superfície 2. Então, como eu disse, essa aqui é uma configuração eletrostática, né, na esfera 1 é constante, né, então ele sai da integral. Esse aqui também é constante, sai da integral. Então a gente pode botar assim, né. Potencial na superfície 2 vezes a integral da carga na superfície 2, né? Isso aqui é a carga total, isso aqui também é a carga total, né? E a carga total que fica na esfera 1 é Q sobre 2. A carga total que fica na esfera 2 também é Q sobre 2, né? Aí, quem é o potencial, então, na superfície 1 e na superfície 2, né? Como eu disse, o potencial é 0 na origem, né? E aí, para a gente calcular, né, o potencial, por exemplo, na superfície da esfera 1, né, a gente teria o que? A contribuição das cargas da esfera 1 e da esfera 2, né? Só que aí, tipo assim, as contribuições na esfera 1 devido à esfera 2, certo, são muito menores do que as contribuições das cargas da própria esfera 1, né? Por quê? Porque eles dois estão muito distantes, né? Essa esfera 2 está muito distante da esfera 1, né? Então, a parcela dela, né, para o cálculo do potencial na sua superfície é praticamente nula em relação, né, às contribuições das cargas da superfície da esfera 1, né? Então, o potencial na superfície da esfera 1 vai ser simplesmente só quem? Né? Somente aquele que eu disse, 1 sobre 4π epsilon 0 vezes quem? Vezes a carga dela, né, Q sobre 2, né, sobre a distância, que é o raio da própria esfera, né? Então esse aqui é o V da superfície. E na superfície da esfera 2 a mesma coisa, né? São idênticas, né? É o mesmo argumento. Vai ser 1 sobre 4π epsilon 0 sobre R. Né? Então a gente teria aqui 1 meio Q sobre 2 vezes 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q sobre 2 sobre R, né? Isso aqui tu tem um termo mais outro termo que é idêntico, né? Então a
gente já pode cancelar um termo de 1 sobre 2 aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar Q ao quadrado 1 sobre 4, né? Sobre R. Então isso aqui é o W final. E ele quer quem? Ele quer a diferença menos W inicial. Isso aqui é igual a quem? É igual a vai ser o final, que é 1 sobre 4 vezes isso daqui, né? Menos inicial, que é 1 sobre 2 vezes isso aqui, né? Então eu vou deixar isso aqui em evidência. Vai ficar 1 sobre 4π y0 vezes Q ao quadrado sobre R vezes 1 sobre 4 menos 1 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre 4, né? Vezes 1 sobre 4π y0 1 sobre 4π y0 menos 1 sobre 4. Pode fazer a conta, vai dar menos 1 sobre 4. E aí ele deixa assim, né? 1 sobre 16π y0. Isso aqui é a diferença da final menos da inicial. Resposta alternativa A, né?